A nossa história começa com nosso protagonista acordando em completa escuridão. Confuso, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando algum jeito de acender a luz. Só que ele não acha nada. Do nada, surge uma rachadura no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta gigantesca. Sem entender nada, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mexer. É aí que os status dele aparecem, e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz avisa que a janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todos os atributos atuais com valores numéricos, tudo bem fácil de entender. A voz também explica que as descrições dos status e itens são fornecidas pela habilidade Voz de Deus, que ainda pode avisar quando algum atributo mudar. O protagonista pergunta se isso é um jogo, mas a voz responde que não pode explicar esse tipo de coisa no nível 1. Então ele pergunta, quem é ela? A resposta é a mesma, não pode explicar. Já ficando irritado, ele pergunta quem ele é e onde está, mas de novo recebe a mesma resposta. Cansado disso, ele grita pra voz parar de repetir a mesma coisa, mas acaba caindo da árvore sem querer. No chão, a voz avisa que ele ganhou a habilidade Resistência à Queda e o título Desastrado. Ele fica ofendido, mas nem tem tempo de reclamar, porque começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, ele consegue se salvar. Olhando o reflexo na água, ele confirma, ele é mesmo um ovo. Totalmente confuso. Ele diz que nada disso faz sentido e que não entende o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, filho de um dragão, e se a casca quebrar, ele morre. E não é só isso, ele também é fraco, e tem inteligência baixa por causa do cérebro ainda não desenvolvido, então tudo que ele consegue fazer é rolar. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e avisa que apesar de ele poder se tornar um dragão aterrorizante com o tempo, ovos de dragão são considerados uma iguaria. Afinal, aventureiros costumam destruir qualquer ovo de dragão que encontram, só evitam chegar perto se a mãe dragão estiver por perto. Isso só deixa ele ainda mais confuso. Nesse momento, ele começa a rolar morro abaixo. Enquanto isso, o sistema avisa que a habilidade rolar subiu do nível 1 pro 2. Na hora, ele vai checar o que ganhou com level up e descobre que agora consegue controlar a direção e virar. Então ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas acaba caindo de uma altura enorme. De novo, o sistema avisa que Resistência à Queda e Desastrado subiram de nível. Vendo que só restaram 3 pontos de vida, ele decide dar uma pausa. Horas se passam e à noite, ele percebe que descansar recupera o HP, ou melhor, os pontos de vida. Sem enrolar, decide se mover de novo. Enquanto anda, ele comenta como tudo é estranho, porque apesar de agora ser um ovo, em algum momento vai ter que chocar e virar um dragão. Só que ele não faz ideia de como chegar até lá. Ele tenta pensar nisso como um RPG, onde precisa ganhar experiência, subir de nível e evoluir, o que provavelmente significa lutar contra inimigos, algo que ele não quer fazer de jeito nenhum. Afinal, ele é só um ovo, então ele vê algo atrás de uma árvore. Olha melhor e percebe que é um inseto. Ao checar os status, descobre que é um verme sombrio, com o título Comedor de Ovos. O bicho percebe o protagonista e, como o título indica, começa a rastejar na direção dele para tentar comê-lo. Começa então uma perseguição. O protagonista tenta pensar em como derrotar o inimigo. Ele até pensa em atacar, mas vê que o verme tem mais HP do que ele, então se bater de frente vai morrer. Ao avistar um desfiladeiro, ele tem uma ideia. Leva o verme até lá, e quando o bicho pula para tentar devorá-lo, o protagonista desvia, e com um impulso, empurra o verme do penhasco, parado em cima do corpo do inimigo. Ele se pergunta se venceu, mas nesse exato momento o verme se levanta. Nosso ovo implora para a criatura desistir, e o verme acaba cedendo e cai morto. O protagonista fica se perguntando se ele morreu mesmo, já que não vê mais ele se mexendo. Aí o sistema do jogo avisa que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Andante dá mais 12 pontos extras. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo e o sistema anuncia que ele upou do nível 1 pro 5, chegando no nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema mostra duas opções de evolução: Dragão Bebê ou Dragão Pequeno. Como ele não sabe qual escolher, o sistema explica como é o Dragão Pequeno. É uma espécie de dragão menor, mas ainda maior que um urso, e com sopro de fogo. Já o dragão bebê tem carne bem macia, é bem fraco, tem garras e presas curtas, mas possui um potencial enorme, com várias evoluções possíveis, só que a maioria acaba sendo caçada por aventureiros ou monstros. O protagonista fica meio pra baixo com a descrição do dragão bebê e prefere o dragão pequeno por parecer mais equilibrado, até sentir umas mãos e ouvir uma voz repetindo que ele precisa ficar mais forte, que só existe um caminho diante dele, o do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele. O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema então avisa que a habilidade Voz de Deus subiu do nível 1 pro 2. Ele imagina que a voz apareceu porque ele falou em dragão pequeno equilibrado. Pensando melhor, se só um caminho leva ao topo, o dragão bebê tem mais potencial, já que pode evoluir para vários tipos diferentes de dragão, enquanto o dragão pequeno tem menos opções, e pode acabar estagnando. Depois de refletir bem, ele escolhe com confiança o dragão bebê. A casca do ovo se quebra, saem pernas e uma cauda.
O sistema avisa que, graças ao título Filho do Rei Dragão nível 1, resistências abaixo do nível 5 foram fortalecidas. Além disso, ele ganha as habilidades Escama de Dragão, Sopro Bebê, Assobio e Mordida. Os atributos dele sobem de repente, mas a vida e a mana ainda não estão no máximo. Ou seja, mesmo evoluindo, ele ainda precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, até sentir fome e, por algum motivo, achar a lagarta apetitosa. Ele entende que é instinto de dragão. O corpo tá pedindo para ele comer para poder se curar e lutar. Nesse momento, a voz divina fala de novo que ele precisa ficar forte, sem muita escolha. Ele acaba comendo a lagarta, rugindo de nojo por causa do gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele entende que reencarnou em outro mundo e agora é algum tipo de filhote de dragão. Também percebe que o mundo funciona como um RPG, dá pra ganhar experiência, upar e evoluir. Só que ele não lembra nada da vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem se era homem ou mulher. Atrás dele, ele escuta mais insetos como os do dia anterior e começa a caçá-los, ganhando experiência e subindo do nível 1 pro 3. Aí ele decide testar o Sopro Bebê, queimando e comendo os insetos, indo do nível 5 pro 7. Depois de tanto lutar, ele ganha o título Lutador Corpo a Corpo e a habilidade Soco do Dragão, explodindo o inimigo com o punho e subindo do nível 14 pro 15. Depois disso, o dragão diz que logo vai alcançar o famoso topo. Mas ele fica com fome de novo e só consegue comer a mesma coisa nojenta de antes. Só de lembrar, já dá vontade de vomitar, até que ele vê uns cogumelos. Por curiosidade, ele experimenta e solta outro rugido. Um tempo depois, vemos ele bebendo água, porque os cogumelos eram venenosos e fizeram ele botar tudo pra fora. Aprendida a lição, o sistema avisa que ele ganhou a habilidade Resistência a Veneno e que Desajeitado subiu de nível. Depois disso, ele entra na floresta em busca de uma comida que não seja inseto. Então ele encontra um lobo cinzento. Ao ver que os status do lobo são menores que os dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o Sopro do Dragão e finaliza com o Soco do Dragão. Aí vemos o lobo já assado. O protagonista se aproxima e percebe que a carne tá com cheiro de churrasco. Animado, ele resolve assar mais um pouco. Assim, consegue carne bem passada, prova e confirma, é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe mais um nível. Enquanto estava cozinhando, ele comenta que parece que vai poder evoluir de novo no nível 25, ou seja, faltam só 5 níveis. Justo quando achava que já estava se adaptando à vida como dragão, ele começa a ouvir umas vozes distorcidas. O dragãozinho reconhece que são vozes humanas e fica todo animado, então vai dar uma olhada. Atrás de uma árvore, ele descobre que são aventureiros. Todo empolgado, ele pensa em se apresentar, mas aí lembra que é um dragão, e começa a ficar na dúvida. Mesmo assim, ele lembra que é fofinho, então acha que eles não fariam nada com ele. Primeiro, ele observa os status deles e percebe que não são mais fortes que ele, embora, claro, em grupo ainda sejam perigosos. Depois de um breve debate interno, ele decide se apresentar. Então ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um bom dragãozinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham, e se não querem abraçar ele. O líder do grupo manda a garota recuar, porque aos olhos deles o protagonista é um dragão maligno. Ele puxa a espada e usa uma habilidade que abre um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão de dor. Em seguida, a maga lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente que tá perdendo a sensibilidade do corpo. Logo depois, o sistema avisa que ele adquiriu a habilidade Resistência à Magia. Ele tenta fugir, mas o feitiço impede. Ele começa a se perguntar se eles veem ele como inimigo ou talvez como comida. Se chamando de idiota, ele pensa em como conseguiu se convencer de que um dragão poderia fazer amizade com humanos, lembrando de tudo que passou para sair do ovo e evoluir. Ele reclama que isso é uma droga, diz que não quer morrer e, usando suas últimas forças, chorando, implora para que ajudem ele. A mulher se coloca na frente dele e pede pro aventureiro esperar. O dragão vê que ela tá tentando protegê-lo, e quando fecha os olhos, sente uma mão quente. Ele percebe que a garota tá usando magia pra curá-lo, mesmo não ouvindo muito bem. Entende que ela perguntou se ele tá bem. Ele não sabe por que ela tá ajudando um dragão, mas fica muito grato. Os outros aventureiros também não entendem e simplesmente vão embora. O dragão olha os status da garota e vê que o nome dela é Milia Miliania, uma humana do tipo Terra. Os pontos de vida dela estão ok, mas por ter curado ele, quase não sobrou mana, e mesmo assim ela fez isso pra salvá-lo. Aos poucos, o dragão sente a paralisia passando. Talvez a Milian vá embora quando perceber que ele tá bem, mas por enquanto ele decide ficar parado mais um pouco. Por causa disso, o sistema avisa que ele ganhou o título de mentiroso. De repente, quando a Milian fala com ele, ele adquire a habilidade Idioma Grisian. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir, melhor ele vai conseguir entender ela. E fica ansioso para aprender logo, mas então ele ouve um rugido e gritos de pessoas. A atmosfera toda fica vermelha e pesada. O dragão sabe que isso é coisa ruim, porque claramente é um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. A Milian vai atrás dos companheiros, mas o dragão tenta impedir, dizendo para ela não ir porque não vai conseguir fazer nada.
Além disso, ela não tem mais mana e não vai conseguir usar magia de cura neles. A Milian sabe disso, mas vai mesmo assim. O dragão tenta segui-la, mas ainda tá paralisado, batendo na própria perna para tentar fazê-la se mexer, porque a Milian não vai conseguir derrotar o que quer que tenha aparecido. Mas se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez ele consiga ajudar. Então vemos ele correndo o mais rápido que pode para encontrar a Milian, mas no caminho ele dá de cara com um pequeno dragão de rocha, Henxie, com 197 pontos de vida, enquanto ele mal tem 38 dos 72 que possui. Mesmo assim, ele ignora isso e procura Milian, vendo ela caída debaixo do pequeno dragão de rocha. Só que ele acaba fazendo muito barulho e chama a atenção do monstro. O dragão de rocha se vira e começa a se aproximar devagar, soltando um rugido que faz o protagonista cair no chão, olhando para a criatura de baixo para cima, sem conseguir fazer nada contra ela. O medo toma conta dele no instante em que percebe o que está acontecendo. Sem pensar duas vezes, ele se joga mais fundo no meio dos arbustos e se encolhe todo, tentando deixar o corpo o menor possível. A cabeça entra em parafuso enquanto o pânico bate forte, não tem como ele sobreviver a um encontro desse. Aí ele comete o erro de olhar pelas frestas da vegetação, e o que vê só piora tudo. A Milian tá caída no chão, completamente imóvel, com a barra de vida quase zerada, mostrando só 6 pontinhos restantes. A voz divina corta o pânico dele com uma ordem seca. Manda ele fugir imediatamente, avisando que qualquer confronto direto com aquele monstro vai resultar em morte certa. A urgência da voz só faz o terror aumentar. Lá no fundo, ele sabe que é verdade, ele é fraco demais e inexperiente demais para enfrentar algo como um dragão de pedra. A escolha lógica, a mais óbvia para sobreviver, seria virar as costas e correr o mais longe possível. Mesmo entendendo isso perfeitamente, ele simplesmente não consegue abandonar a Milian na própria sorte. No primeiro segundo em que surge uma brecha, ele se lança para frente e acerta o dragão de pedra bem no rosto antes que ele consiga reagir. No movimento do ataque, ele vê os dois aventureiros que encontrou antes. Um já tá morto, com o corpo jogado no chão de um jeito estranho. O outro ainda tá consciente, mas só com 5 pontos de vida separando ele da morte. Um plano se forma na cabeça dele em questão de segundos. Se ele conseguir chamar a atenção do dragão e criar distância suficiente, talvez dê pra voltar depois e ajudar quem ainda estiver vivo. Ele vira e sai correndo com tudo o que tem, forçando o corpo além do limite. O dragão de pedra bate o peso gigantesco no chão, e o tremor faz ele cair de cara na terra antes mesmo de ir muito longe. Enquanto tenta se levantar, o dragão já encurta a distância com um único salto. A criatura se lança direto contra ele, e ele reage no puro instinto, soca o rosto do dragão com o punho envolto em fogo. O impacto deveria causar um estrago absurdo, fácil de cortar a vida do monstro pela metade, mas não. A barra de vida do dragão começa a se encher sozinha, recuperando tudo como se o ataque nunca tivesse existido. É nesse momento, enquanto o dragão está ocupado se regenerando, que ele percebe algo importante. Essa pequena janela é a chance de pegar a Milian e fugir. Ele ia se mover quando lembra do outro aventureiro que ainda tá respirando ali perto. A realidade bate pesado, não tem força nem tempo para salvar os dois. Depois de alguns segundos de conflito interno doloroso, ele faz a escolha cruel, deixa o aventureiro para trás e foca só em tirar a Milian dali viva. Ele coloca a Milian nas costas e corre mais fundo na floresta, mas para de repente quando um cheiro familiar invade o nariz. O olfato dele nunca falhou, e agora tá dizendo que lobos cinzentos estão por perto. E não dá outra. Segundos depois, uma alcateia inteira sai das árvores e começa a persegui-los. Ele força ainda mais o corpo, corre até os pulmões queimarem, mas os lobos são mais rápidos, e logo cercam os dois, sem nenhuma rota de fuga. Algum tempo depois, a Milian abre os olhos por um breve momento. Pela consciência quase apagando, ela vê ele lutando contra vários lobos cinzentos ao mesmo tempo. Ele usa as mãos nuas, as garras, até os dentes para derrubar um por um. Então a visão escurece de novo, e ela perde os sentidos mais uma vez. Depois de derrotar o último dos lobos, ele continua carregando a Milian pela floresta até avistar ao longe um pequeno vilarejo humano. Aí ele começa a gritar por ajuda com toda a força dos pulmões, torcendo desesperadamente para que alguém escute e venha socorrer eles. Os humanos percebem ele se aproximando, mas a reação é exatamente o que ele mais temia. Eles veem ele só como um monstro perigoso que precisa ser eliminado. Um deles enfia uma lança no lado dele, enquanto os outros apontam as armas de forma ameaçadora. Ele tenta explicar que não quer machucar ninguém, que só está tentando salvar a Milian. Mas as palavras que saem da boca dele são totalmente incompreensíveis para eles. Os humanos não entendem uma única sílaba. Ele percebe rápido que tentar se comunicar não vai adiantar nada, então coloca a Milian com cuidado no chão, num lugar onde os humanos possam alcançá-la, e foge antes que ataquem de novo. Assim que ele some, os humanos começam imediatamente a cuidar dos ferimentos da Milian. Escondido entre as árvores, ele observa tudo e sente um enorme alívio. Pelo menos agora ela está segura.
Quando se vira para ir embora, uma verdade amarga se fixa na mente dele. Humanos e dragões nunca foram feitos para serem amigos. A distância entre as duas espécies é grande demais, profunda demais. Ele volta para casa, no fundo da floresta, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Milian abre os olhos e percebe que está deitada numa cama desconhecida. Uma garota chamada Mariabelle está olhando para ela com clara preocupação. Mariabelle explica que Milian sofreu ferimentos graves e foi levada até ali para ser tratada. Ela ficou inconsciente por 2 dias inteiros. Milian escuta tudo tentando juntar as peças, mas suas memórias estão confusas e fragmentadas. Ela não consegue lembrar quem a tirou da floresta e a levou até o vilarejo. A primeira coisa que passa pela cabeça dela é que o Grande e o Doss devem tê-la salvado. Então ela pergunta onde eles estão. A expressão da Mariabelle fica pesada quando ela responde: o Grande está morto, o corpo dele foi encontrado na floresta. Já o Doss, não acharam nem os restos, então acreditam que o dragão de pedra o devorou completamente. Mariabelle ainda comenta, com amargura, que o Grande e o Doss foram idiotas por acharem que tinham alguma chance contra um dragão de pedra. A notícia atinge Milian como um soco. Na hora ela começa a se culpar por tudo, convencida de que a morte deles é culpa dela. Mariabelle diz para ela parar de se torturar desse jeito e lembra que no fim das contas foi até uma sorte Milian ter sobrevivido, já que os companheiros dela eram teimosos e nunca escutavam ninguém. Essas palavras despertam uma enxurrada de lembranças na mente da Milian. Ela se lembra de como o Doss sempre foi o primeiro da vila a lidar com ameaças de monstros. As crianças o admiravam, viam nele um herói, um exemplo. Mas um tempo atrás, houve um incidente em que Doss encontrou um dragão de pedra e decidiu recuar em vez de lutar. A história se espalhou pela vila e algumas pessoas começaram a zombar dele por ter fugido. Aquilo feriu fundo o orgulho dele. Doss levou tudo pro lado pessoal e jurou que da próxima vez que encontrasse um dragão de pedra, iria derrotá-lo, custasse o que custasse. 2 dias atrás, essa obsessão finalmente tomou conta dele. Doss ficou focado em provar que era o aventureiro mais forte da região. Ele chegou até a mentir para Milian, dizendo que a Mariabelle tinha dado permissão para caçar um dragão de pedra. Milian tentou de tudo para fazê-lo desistir, avisou várias vezes sobre o perigo, mas o orgulho falou mais alto. Ele se recusou a voltar atrás, e pior ainda, pressionou e manipulou Milian emocionalmente para que ela fosse junto numa missão que, no fim das contas, era praticamente um suicídio. É exatamente por isso que a Mariabelle chama o Doss de idiota. O orgulho dele cegou ele para a realidade e, no fim das contas, custou a própria vida. Mesmo assim, a Mariabelle não consegue esconder a surpresa por a Milian ter conseguido escapar sem sofrer nenhum ferimento fatal. A Milian insiste que alguém deve ter carregado ela de volta até a vila, mas a Mariabelle corta ela na hora. Ela explica que nenhum aventureiro arriscaria a própria vida para salvar outro aventureiro ferido, qualquer de um monstro tão perigoso quanto um dragão de pedra. Simplesmente não faz sentido. A Milian mantém a posição dela, dizendo que lembra claramente de alguém levando ela em direção à vila. A Mariabelle sugere que as memórias dela estão confusas por causa do trauma e do golpe pesado que ela levou durante a batalha. Mas a Milian não consegue aceitar isso por completo, porque no meio das memórias quebradas dela existe a sensação muito clara de que foi salva por um dragão. Quanto mais ela pensa nisso, mais começa a se perguntar se aquele pequeno dragão que ela encontrou antes não foi o mesmo que carregou ela até um lugar seguro. No dia seguinte, ele acorda se sentindo estranhamente cheio de energia. Os ferimentos dele cicatrizaram bastante durante a noite, muito mais do que seria possível para qualquer criatura normal. Ele pensa nisso por um instante e percebe que se ainda fosse humano, uma recuperação dessa seria totalmente impossível. Um corpo humano simplesmente não conseguiria se regenerar tão rápido depois de ferimentos tão graves. Ele deixa esses pensamentos de lado e olha para o céu, se perguntando como a Milian está e se ela realmente está em segurança. A mente dele volta para a luta contra o dragão de pedra, revivendo o momento em que os ataques dele mal arranharam o inimigo e ele se sentiu completamente impotente. Essa lembrança acende algo dentro dele, uma determinação feroz de ficar mais forte, não importa o que custe. Ele faz um juramento firme para si mesmo de que vai conseguir poder suficiente para proteger pessoas que estejam em perigo. Com esse objetivo queimando na mente, ele começa a treinar imediatamente. Ele encontra um grupo de vermes sombrios e extermina todos um por um, esperando acumular experiência suficiente para alcançar o próximo estágio de evolução. Pouco tempo depois, uma notificação aparece informando que ele chegou ao nível 25 e agora pode evoluir. Dessa vez é diferente de antes. Em vez de ter só 2 opções de evolução, agora ele tem 5 caminhos diferentes disponíveis. Essa quantidade repentina de escolhas deixa ele dividido e inseguro sobre qual direção seguir. A voz divina decide intervir e explicar cada opção em detalhes. A voz começa falando do mini dragão, explicando que, apesar de ter um corpo pequeno parecido com a forma atual de dragão bebê, a velocidade de evolução dele é extremamente lenta e as opções futuras de evolução são bem limitadas. Ele perde o interesse na hora, crescimento lento é exatamente o oposto do que ele precisa agora, então pede para a voz explicar a próxima opção.
A voz divina passa uma por uma, explicando com calma as vantagens e desvantagens de cada caminho evolutivo. Mas uma opção chama muito mais a atenção dele do que as outras: o dragão da calamidade juvenil. Segundo a voz, o dragão da calamidade é o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastre e destruição por onde passa. As vantagens incluem uma inteligência muito maior e acesso à habilidade de transformação humana, que permitiria a ele assumir forma humana e visitar vilas livremente, sem ser atacado à primeira vista. A reação inicial dele é rejeitar a ideia na hora ao ouvir que é a cria de um dragão maligno. Mas depois de pensar um pouco, algo específico que a voz mencionou fica martelando na cabeça dele: a transformação humana. O rosto dele esquenta ao imaginar poder andar pelas vilas em forma humana, interagir com as pessoas normalmente em vez de ser caçado como um monstro. Mesmo assim, escolher essa evolução significaria se tornar um dragão maligno portador de calamidades. Ele fica completamente travado, incapaz de decidir, sabendo muito bem que uma escolha errada pode destruir tudo o que ele está tentando alcançar. O dragão fica dividido sobre virar um dragão da calamidade jovem. A escolha não parece nada boa, mas a preocupação com a milha acaba empurrando ele para frente. Ele quer a habilidade de se transformar em humano, não importa o preço. Se conseguir aprender isso, finalmente vai poder viver uma vida normal no meio das pessoas. E se tudo der errado, sempre dá para se isolar de novo. Pensando assim, ele acaba escolhendo o caminho da evolução para dragão da calamidade. O corpo dele passa por uma transformação absurda, ficando maior, enquanto as escamas mudam para um padrão sinistro de preto com vermelho. À primeira vista, ele parece extremamente poderoso, mas quando vê o próprio reflexo numa poça d'água, a confiança some. Ele agora parece claramente um vilão. O sistema avisa que a habilidade Ver Status subiu do nível 2 para o 3, o que dá um certo alívio. Ele também recebe a notificação de que a habilidade Voz Divina aumentou do nível 1 para o 2. Além disso, ele ganha novas habilidades: Voo e Pó de Escamas de Dragão. O ataque de mordida dele vira presa venenosa. Mas nem tudo são vantagens. O sistema também informa que ele ganhou a classificação de tipo Sombrio, além de hálito doentio e garra venenosa paralisante. Ele ainda recebe o título Calamidade, e o título Malfeitor sobe do nível 1 pro 2. Essas mudanças são uma faca de 2 gumes. Aí ele percebe, assustado, que o sistema não falou nada sobre a transformação humana. Para conseguir essa habilidade, ao que parece, ele vai ter que subir muitos níveis ainda. O dragão pede explicações desesperadamente, mas o sistema simplesmente encerra. Ele não recebeu a única coisa que realmente queria. Por enquanto, ele resolve analisar o resto. O sistema ainda não libera informações sobre a voz divina, mas explica os novos ataques. O pó de escamas de dragão, quando ativado batendo as asas, espalha uma miasma debilitante nos inimigos. No nível máximo, isso poderia teoricamente destruir países inteiros. Quando ele testa a habilidade numa flor próxima, a planta murcha na hora. Assustado e perturbado, o dragão se afasta. Depois vem o hálito doentio. Ele pode soltar uma miasma venenosa que carrega doenças contagiosas. No auge, essa habilidade poderia exterminar uma civilização inteira. Tentando se acalmar, o dragão pergunta sobre os títulos. O sistema explica que Pequeno Herói é dado a quem demonstra atitudes heróicas. Ele aumenta a resistência contra certos tipos de armas e influencia os caminhos de evolução. O dragão imagina que, se aumentar bastante esse título, talvez consiga evitar virar um dragão maligno no futuro. O outro título é Malfeitor, dado a vilões cruéis que deixam montanhas de cadáveres por onde passam. Esse título aumenta ataques do tipo sombrio e dificulta aprender magias brancas. Além disso, reduz a regeneração natural e influencia as opções de evolução. O dragão se arrepende profundamente da decisão que tomou. Ele pede para o sistema voltar tudo para quando ele ainda era só um dragão bebê. Nada acontece. Enquanto isso, a Mariabelle pergunta para Milia se elas não deveriam checar as pedras de proteção ao redor da vila. Essas pedras encantadas criam uma barreira mágica que impede monstros de entrar. A Mariabelle explica que elas funcionam como um tipo de encanto que, de forma inconsciente, faz os monstros evitarem passar de certo ponto, embora não funcione contra monstros muito teimosos. Se a barreira estivesse falhando porque alguma pedra quebrou, a situação seria bem séria. Depois de trabalhar um pouco, a Mariabelle termina de reforçar a magia das pedras de proteção. A Milia pede para ela explicar melhor sobre os monstros. Essa curiosidade deixa a Mariabelle intrigada. A Milia diz que desde o incidente com o dragão de pedra, não consegue tirar da cabeça a sensação de que foi salva pelo dragãozinho que encontrou. A Mariabelle brinca, meio de zoeira, perguntando se a Milia não está se apaixonando por um monstro. A Milia nega na hora, mas não consegue explicar direito o porquê. A Mariabelle diz que não tem problema nenhum em matar a curiosidade. Ela pergunta se a Milia sabe que monstros evoluem para formas diferentes e que a cada evolução ficam mais fortes. É por isso que eles caçam sem parar, para subir de nível e evoluir. A Milia pergunta se isso também acontece com humanos. A Mariabelle confirma que funciona de forma parecida, mas ressalta a diferença principal: monstros têm limites máximos diferentes, e quando atingem esse limite,
evoluem para um ranking mais alto. A Milia fica impressionada com o quanto deve ter sido difícil para gerações passadas descobrirem a verdadeira natureza dos monstros. A Mariabelle se irrita e lembra Milia, meio seca, que já explicou tudo isso não faz tanto tempo assim, uns 11 anos atrás. Milia lembra que naquela época ela tinha só 5 anos. Isso irrita a elfa, que faz um pequeno giro indignado. Mariabelle explica de novo que existem pessoas especiais que conseguem ouvir uma voz divina, que passa informações sobre monstros, níveis e mecânicas, pessoas como heróis ou santos. Foi assim que a humanidade acumulou esse conhecimento ao longo do tempo. Mariabelle deixa claro que os monstros lutam principalmente para sobreviver, ganhar experiência e evoluir. Todo monstro é, no fundo, movido pela busca por poder. Por isso, mesmo que aquele dragão tenha salvado a vida da Milia uma vez, no próximo encontro ele já vai ter evoluído bastante. E, quando isso acontecer, vai apontar presas e garras diretamente para ela, como presa. Milia se recusa a aceitar isso e grita para Mariabelle parar. Percebendo o exagero, ela se desculpa rapidamente. Mariabelle entende os sentimentos dela, então só pede que Milia não crie expectativas irreais. Monstros são a personificação do instinto de luta, completamente incompatíveis com uma convivência pacífica. Mariabelle vai embora. Milia entende, pensando que em algum momento ela inevitavelmente vai encontrar aquele dragão de novo. A cena muda para o dragão, agora decidido a subir de nível o mais rápido possível e voltar ao caminho correto, virar um herói e retornar até Milia. Ele começa a procurar monstros fracos. De repente, ele sente dificuldade para se mover. Ao olhar melhor, percebe vários fios prendendo seu corpo. Ele entrou sem querer no território de uma aranha gigante. Definitivamente não era o monstro fraco que ele esperava encontrar. A aranha não dá tempo para ele pensar. Ela cospe teias na direção dele. O dragão neutraliza o ataque com seu sopro. Em seguida, tentando derreter os fios, ele acaba se colocando fogo sem querer. Entra em pânico e começa a rolar no chão tentando apagar as chamas. Por sorte, o sistema avisa que ele adquiriu resistência ao fogo. Sem se preocupar mais em queimar, ele volta para a luta. Ele percebe que a aranha ficou presa na própria teia e ainda levou dano do seu sopro de fogo caótico. O dragão ataca com as garras. O veneno paralisante entra em efeito e ele continua atacando. Depois da sequência, ele checa o status e descobre que só tirou cerca de metade da vida da aranha. Percebendo que não vai conseguir derrotar aquela criatura no nível atual, ele decide fugir. Começa a rolar o mais rápido que consegue, mas a aranha vem atrás. Quando percebe que ela está prestes a alcançá-lo, ele tenta voar desesperadamente. Porém, suas asas pequenas não conseguem sustentar o peso do corpo maior. Ele tenta voar várias vezes sem sucesso. Conclui que deve ser por causa do nível baixo da habilidade. Vendo que vai ser alcançado, volta a rolar feito louco. Depois de 10 minutos rolando, a aranha não demonstra nenhum sinal de cansaço. O sistema avisa que a habilidade de rolar subiu do nível 2 para o 3. Além disso, ele ganha o título Corredor Galinha, o que o deixa completamente humilhado. À frente, ele vê a borda de um penhasco. Convencido de que a queda seria fatal, ele decide virar bruscamente para a direita. Ainda assim, existe a chance de escapar voando para o outro lado. O problema é que sua habilidade de voo não é confiável. Mesmo assim, ele não tem escolha e tenta o salto. Justo quando parecia que ia despencar, a habilidade de voo ativa, permitindo que ele planar até o outro lado. Ao pousar, ele se sente completamente exausto. Mas quando se vira para rir da aranha, percebe que ela não está mais à vista. O dragão acha que ela desistiu e se convence de que vai derrotá-la assim que subir mais alguns níveis. Então, de repente, ele nota uma ponte de teia atravessando o vão e a aranha salta direto na frente dele. A perseguição recomeça. O sistema indica que a habilidade de rolar subiu do nível 3 para o 4. Sem querer, enquanto foge, ele atropela um monstro do tipo leão e ganha 12 pontos de experiência. Além disso, seu título Ovo Ambulante sobe do nível 1 para o 3. Ele continua pisoteando criaturas sem perceber, ganhando níveis rapidamente, do 3 até o 8. Ao ver seus atributos aumentarem bastante, ele se sente mais confiante para enfrentar a aranha. Ele para e começa a analisar as habilidades dela. Entre as habilidades listadas aparece veneno duplo. O dragão não entende muito bem o que isso significa. Então ele decide atacar usando o sopro de filhote no máximo, mas a aranha usa a habilidade de veneno. Mesmo tendo resistência a veneno, a garganta dele queima com o contra-ataque da aranha. Ele percebe que a aranha parou de se mexer, deduzindo que ela está esperando o veneno fazer efeito. Só que por causa da resistência dele, isso não vai acontecer. Então ele finge que o veneno funcionou, se fazendo de fraco para a aranha se aproximar. Quando a aranha avança toda confiante, ele solta o sopro de filhote a queima-roupa. Finalizando com um golpe poderoso vindo de cima, ele derrota a aranha e sobe do nível 8 direto para o 14. O dragão fica feliz por ter derrotado a aranha. Mas o mais importante para ele é a empolgação de finalmente conseguir a transformação humana.
O sistema informa que o sopro de filhote subiu do nível 2 para o 3. Além disso, ele ganha a habilidade Cauda de Dragão. Tudo isso é ótimo, mas o sistema ainda não concedeu a transformação humana. E isso deixa ele extremamente decepcionado. Quando a noite cai, ele volta para o lugar onde atropelou o monstro tipo leão. No caminho, ele encontra uma caverna e grita perguntando se tem alguém ali. Como ninguém responde, ele entra. Ele come a carne do leão, mas não curte muito o gosto forte. Então pinga algumas gotas de suco das frutas que encontrou. Isso elimina o sabor ruim e ainda dá um toque apimentado. Depois de comer, ele pensa que talvez aquela caverna vire sua base permanente. O sistema avisa que ele ganhou o título Mestre Cuca. Isso deixa ele desconfortável, como se a vida dele estivesse sendo transmitida para alguém se divertir. Mais tarde, ele se deita para descansar, pensando que talvez pudesse ficar popular entre os aldeões ensinando culinária. Mas, ao lembrar da aparência ameaçadora que tem agora, ele descarta qualquer chance de aceitação. Ele pensa, triste, que a Milha provavelmente nem reconheceria ele. Irritado, ele culpa o sistema por mencionar a transformação humana e depois não entregar nada. Ele exige que deem isso para ele imediatamente, já que não quer passar a vida inteira sozinho. Enquanto isso, na Vila Humana, Milia conversa com um velho que diz ter visto Doss perto de um lago fora dos limites da vila. Interessada, ela pede mais detalhes. O velho, mesmo bêbado, conta que estava pescando tranquilamente quando, do nada, viu Doss andando entre as árvores. Ele estava magro demais, quase como um zumbi, andando de forma mecânica em direção à floresta enquanto murmurava coisas incompreensíveis. Os companheiros dele não acreditam na história e dizem que foi coisa da bebida. O velho insiste com firmeza que viu Doss e garante que naquele dia não tinha bebido antes do ocorrido. Millie escuta tudo com atenção. Um aldeão loiro percebe a preocupação dela e lembra com cuidado que a morte dos dois companheiros aventureiros não foi culpa dela. Milia garante que está bem e sai da taverna. Em casa, com Mariabelle, Milia conta o que ouviu e anuncia que vai entrar na floresta para investigar. A elfa proíbe isso imediatamente, explicando que se houvesse qualquer chance do Doss estar vivo, ele teria voltado sozinho. Milia insiste, sugerindo que formem grupos de busca com os aldeões. Mariabelle recusa com firmeza, deixando claro que não vai arriscar a vida de ninguém, por algo que provavelmente foi uma alucinação. Milia se acalma a contragosto. Mariabelle, tentando animá-la, promete que vai entrar em contato com a guilda para investigar oficialmente. Milia entende e pede desculpa por ter agido de forma irracional. Mesmo assim, essas palavras não convencem Mariabelle de que o assunto acabou. A cena volta para o dragão, agora pronto para subir de nível de verdade. Nesse momento, ele encontra um monstro que parece uma poça de água viva. Ele tenta examinar os atributos da criatura, mas ao fazer isso, sua visão fica distorcida e a cabeça começa a latejar. O sistema avisa que a habilidade Ver Status não conseguia fornecer informações precisas no nível 3, mas acabou de subir para o nível 4. Isso permite que ele veja os atributos daquele monstro de água por alguns segundos, informações que deixam ele completamente confuso sobre o que exatamente está enfrentando.